Oi pessoal, começa agora mais um programa para quem tem prazer em conhecer, é o Quem Somos Nós. Se você quiser conhecer todas as conversas que nós já fizemos nos últimos anos, busque Quem Somos Nós no seu podcast ou assista pelo YouTube algumas das séries mais recentes. Agora no YouTube também a gente tem as séries antigas como áudio, então vale também. Ou ainda você pode acessar no quemsomosnós.com.br e vai encontrar todos os formatos que você precisar. Continua hoje a série com os principais pensadores sobre o Brasil, que nós estamos chamando de Que País é Esse? Claro que existem respostas muito diferentes para essa pergunta e hoje nós vamos conversar com o autor do livro Mauá, um empresário do Império, mestre em Sociologia e doutor em Ciência Política, Jorge Caldeira. Quem é você? Jorge Caldeira, paulistano, 62 anos, formado em Ciências Sociais, fiz mestrado em Sociologia e doutorado em Ciência Política, mas desde antes de começar a faculdade trabalhei com jornalismo, então desenvolvi a minha capacidade de escrever, o meu estilo de escrever na profissão. E hoje você se define como tudo isso? Escritor. Que Tá. é um resumo de tudo isso, né? E um apaixonado por Brasil. Por quê? Desde sempre foi o que me interessou. Quer dizer, eu comecei no regime militar, quando eu comecei a minha formação, eu tinha, enfim, a expectativa de lidar com a história econômica, com a formação do Brasil. Naquela época chamava-se Teoria do Desenvolvimento, né? Mas por causa do meu trabalho eu tive um desvio que acabou sendo muito importante. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 18 anos, na Abril Cultural. Por grana? Por emprego, para Assim, pagar as contas. preciso pagar a conta, né? Para pagar as contas, que é o que se faz, que as pessoas Claro. fazem a faculdade à noite. E recebi uma oportunidade excepcional, Abril Cultural, que era uma grande editora de fascículos, que é uma coisa que hoje praticamente desapareceu. Tinha uma coleção de fascículos chamada História da Música Popular Brasileira. Então, o que era naquela época, isso era 1975, lançava-se um disco, um LP, e uma biografia de um músico popular numa coleção. Eram 75 fascículos quinzenais, 2 anos e meio. Eu tive a sorte de ser posto como pesquisador nesta coleção, então eu comecei a conviver e conhecer de 15 em 15 dias um grande músico desse país e peguei vivos Nelson Cavaquinho, Cartola, Ismael Silva, enfim, entrevistei-os, convivia com eles, a ideia era essa, não tinha muita bibliografia, então eu tinha que gravar e ver as pessoas que vinham, era um trabalho de memória oral, muito importante. E os contemporâneos também, da época, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Raul Seixas, you name it. Então foi um negócio que eu descobri um universo e fiz o meu mestrado sobre a formação do samba, sobre o período que vai de 1916, da primeira gravação de Pelo Telefone, a 1939, quando Donga regravou Pelo Telefone, e são duas músicas completamente diferentes, uma a gente não sabe o que é samba, a outra é aquele que está na cabeça da gente. Então é um processo longo, um processo tecnológico, e eu fui entender como que pessoas que eram semi-analfabetas ou analfabetas, frente a uma tecnologia nova, porque disso que se tratava, gravar disco em 1916, 1910, 1915, deram uma resposta cultural mais rápida, melhor e mais apropriada do que a elite brasileira e até do que, em situação semelhante, os americanos. O jazz é da década de 20 e o samba estava pronto antes. O samba que estava pronto antes não é a música de terreiro, é aquela canção que a gente ouve em 3 minutos hoje no rádio, que está na nossa memória. Isso é uma formatação muito forte que foi feita por pouca gente, num ambiente muito limitado e que acabou virando uma coisa que fez a memória nacional.
Esse trabalho me deu muita atenção para a memória oral, para entender que existia no Brasil algo muito importante que está na cabeça da gente, que a gente não percebe, porque não tinha literatura, né? Quem não percebe? Quem escreve. E quem fala sabe. Então a percepção que... A elite, é isso? Assim, a classe percepção média, ou elite o cultural. alfabetizado em geral no Brasil é analfabeto em analfabetos. Quer dizer, ele não tem, só aparece na cabeça das pessoas a importância disso quando canta uma música. Todo mundo conhece a letra de Carinhoso, por exemplo. Isso é uma coisa que é da pátria, né? Parte da identidade nacional, mas as pessoas não param para pensar que a música popular é uma invenção importante para isso, que é uma criação que faz parte da nossa cultura. Assim como, no caso da história, muita coisa. Esse livro que eu escrevi, o último, que chama História da Riqueza no Brasil, ele foi possível porque ao longo da minha formação, dos anos 70 para cá, apareceram muitos instrumentos de pesquisa que permitiam fazer mais ou menos a mesma coisa que se fazia com música popular, que é reconhecer a presença de gente que não é alfabetizada na cultura alfabetizada, né? Na documentação histórica alfabetizada. E como que você faz isso? Então, qual que é o segredo? Não, acho que houve duas disciplinas que trouxeram muita mudança para isso. Uma é a antropologia. Que não é tão novo assim. Não, mas o que é novo na antropologia é vamos dizer assim, a codificação escrita da cultura e do pensamento dos Tupi, que foi feita basicamente por Tupi e Tupi-Guarani, Foi feita basicamente por uns poucos antropólogos dos anos 60, 70 para frente. No caso dos Tupi brasileiros, o Darcy Ribeiro, que estudou os Tupi nos anos 50 e escreveu nos anos daí em diante, o Roberto da Mata, que viveu entre os Tupi e pensa o Brasil antropologicamente a partir dessa experiência, Eduardo Viveiros de Castro, que escreveu agora nos anos 90 e anos 2000, e que esse sim conseguiu codificar bem na escrita o que é o pensamento de uma cultura que é só oral, que é a cultura tupi. No caso, desde a USP, né? Desde que foi formada a USP, esse olhar... Então, tudo isso, esses três são do Museu Nacional do Rio. Na verdade, é uma escola do Rio que já existia, muito rica. E para a cultura guarani tem o Pierre Classes, que é um francês, e o Bartolomeu Meliá, que, enfim, está no Paraguai, que é são os grandes conhecedores da cultura tupi. Entre as muitas coisas que essas pessoas fizeram, uma delas, e que é muito importante para esse livro, foi que, em algum momento no fim dos anos 60, começo dos anos 70, o Pierre Classes botou gente com cronômetro para medir a produtividade da economia dos Guarani no Paraguai. E aí ele percebeu que aquela era uma economia muito produtiva, que as pessoas com 2 horas de trabalho por dia produziam o suficiente para viver e mais, para ter conforto e ter segurança alimentar, e que podiam aumentar a produção econômica com grande facilidade, desde que houvesse estímulo para trocas externas. Quer dizer, desde que precisassem de coisas de fora que eles achassem importante produzir para trocar. E isto foi uma descoberta que mudou completamente a base sobre a qual se assentava o conhecimento dos clássicos. Todos os clássicos do Brasil partiam de um pressuposto, e era uma definição teórica, porque eles não conseguiam medir a quantidade de trabalho nem a produção de riqueza nas sociedades nativas, partiam do pressuposto que era uma economia de subsistência. Isso é uma definição normativa, não é uma definição, enfim, de pesquisa, mas dizia basicamente que tanto a economia dos índios nativos quanto dos caboclos e dos sertanejos era economia de subsistência, e definindo a economia de subsistência como incapaz de produzir excedentes e acumular riqueza. Você acha que é preconceito? Que foi um pouco forçado isso? Forçado em que sim? Não das pessoas que escreveram, que era assim, o índio é o lazy, é o cara meio que não trabalha, só faz da mão para a boca, que não é necessário nada. Isso é o que estava nos documentos,
E estava nos documentos? estava no documento. Não Quer era dizer, as pessoas falavam, no século XVI falavam isso, muita gente falava, depois se falou. Mas o problema é que para mudar as coisas precisa alguém ir lá medir com instrumentos de produtividade, com conceitos econômicos diferentes e fazer um teste empírico com grupos e falar, não, isto não é assim. Então, um estudioso de 1920 não tinha por que ir a um grupo e tentar fazer esse tipo de trabalho, até porque antropólogos ainda não faziam muito esse tipo de trabalho no Brasil. Então tinha que confiar na documentação escrita, no que os jesuítas escreveram. Então, mas você acha que era uma coisa assim, dizer, eles são assim, portanto nós somos superiores e podemos... Ou não tem nada a ver? Era o possível para um erudito de 1920, 1930... Não desse, lá atrás, esses documentos lá atrás que você falou. Esses documentos lá atrás também as pessoas não tinham essa medida e falavam isso porque, não, veja, a atitude intelectual de ir medir e quantificar é uma atitude intelectual que foi tomada na segunda metade do século XX. Essa atitude não existiu antes, então a pessoa não tinha acesso a ela. É meio que perguntar por que as pessoas não andavam de avião no século XVI. Não andavam, não existia, não tinha. Né? E os clássicos do século XX formavam as ideias, e os clássicos do século XX todos adotaram o conceito de economia de subsistência, ou noção de economia de subsistência, está presente dos marxistas mais aguerridos aos conservadores mais empedernidos, passando por todas as nuances intelectuais. Então, esta era uma noção geral que perpassava todo o conhecimento, que no momento em que ela é vencida e que você passa a enxergar as coisas de outro jeito, tudo muda de figura. Né? Então, esta é uma das raízes, vamos dizer, das mudanças que esse meu livro traz. Muda de figura por quê? Porque você começa a entender que sim, havia a possibilidade de acumular riqueza até fazendo troca com índio, além de trocas com caboclos, etc. e tal. Falarei isso um pouco mais para frente. Porque tem uma segunda fonte de grande mudança que chama-se econometria. Econometria foi desenvolvida nos fins dos anos 60, 70 nos Estados Unidos, basicamente por um sujeito chamado Robert Fogel, que ganhou um prêmio Nobel de Economia porque ele usou técnicas de estatística para estudar a história econômica do passado de uma maneira muito inovadora. Ele começou estudando o desenvolvimento de o impacto econômico de uma ferrovia no século XIX nos Estados Unidos. Então ele foi pegando os contratos de cartório de valor de terra, o tamanho das lojas, as listas de venda que ele conseguia, as compras no armazém das fazendas, o que ele achava de documento, foi pondo aquilo lá em bancos de dados, que é aí outra coisa que só era possível com o computador, porque você fazer isso à mão nos anos 60, o historiador ia passar a vida inteira fazendo isso, não ia chegar a lugar nenhum. Né? Então aí ele fez isso, estudou o impacto da ferrovia, aquilo deu um desenho de história econômica fantástico, você praticamente percebia terreno a terreno o que foi acontecendo no dia que o transporte mudou. E aí teve um aluno dele chamado Stanley Engerman, que falou, olha, nós podemos estudar mais coisas com esses mesmos bancos de dados. Por exemplo, podemos provar que o trabalho livre era mais produtivo que o trabalho escravo, usando os dados, comparando os dados, enfim, acharam lá no banco de dados, rodaram o programa e descobriram que as coisas não eram bem assim, que o trabalho escravo era um trabalho produtivo, competitivo com o trabalho livre, capaz de acumular, então que tinha que ter algum outro tipo de explicação. Publicaram em 1974 um livro chamado Time on Cross, onde tinha essas conclusões, e o fim do livro dizia o seguinte, olha, isso é o que nós achamos com esse banco de dados, mas nós não temos certeza, porque a gente, como todos os outros, acreditávamos que o trabalho livre era mais produtivo. Então, quem quiser, o nosso banco de dados está aberto, pode aplicar os métodos, nós ajudamos, com a condição de que, trazendo mais dados, tem que ficar públicos e todo mundo vai pegar. Isso fez com que hoje você saiba o grau de conhecimento, do detalhe de conhecimento da escravidão no mundo, porque todo mundo foi acrescentando coisas aos bancos de dados, passou a ser uma coisa absurda. E os métodos de econometria, que são você ir pegando medidas quantitativas de onde você achar e ir linkando isso por técnicas estatísticas,
aplicados à documentação existente no Brasil, foram revelando coisas que eram absolutamente impossíveis de serem detectadas com o conhecimento tradicional dos clássicos, né? O impacto é tremendo de tudo isso. E por que demorou tanto? É? Nós estamos em 2017, não é isso? Você estava falando da década de 1970, no século passado. 40 e poucos anos. Por que demorou tanto para chegar no teu livro, por exemplo? 40 anos não é nada nesse tipo de coisa. De um ponto de vista, sim, mas assim, por que para chegar aqui? Porque você tem que ir, você vai descobrindo coisa por coisa, lugar por lugar, não é? Os dados não estão disponíveis, assim, leva décadas para você montar um banco de dados importante, né? Sei lá, o maior estudioso de escravidão no Brasil, que é o Luna, passou 30 anos à mão, juntando dados de paróquia em paróquia para ter um retrato da escravidão no Brasil em meados, no final do século XVIII. Né? Ele conseguiu dados de 400 mil escravos, mas levou 30 anos para fazer isso à mão. Então, é um cara só pegando uma das colunas do censo. Não é assim, esse negócio é muito trabalhoso, é difícil. Para imputar os dados. Para imputar e depois as pessoas descobrir, depois imputar e depois você vai comparando, pensar sobre isso. Você vai vendo o que dá diferença, etc. Então, esses estudos são muitos, eu procurei, todos os que eu consegui, não é assim tão simples. Isso vai levar ainda 50 e 60 anos pela frente para que se tenha um retrato econométrico do Brasil, do passado brasileiro. Mais preciso. Mais preciso. Então, ainda tem muita coisa que é intuição, ainda tem muita coisa que é arte nessa história, não é tudo número. Tá. Mas já com o que se conhece de números, já dá para ter uma ideia do passado econômico brasileiro e da produção de riqueza no Brasil, que é muito, mas muito diferente daquelas que os clássicos, que era o universo comum dos clássicos. Agora, do conceito geral que quase todo mundo tem do país, não é isso? O que você está dizendo é a gente acha que o Brasil teve uma história, mas ele teve outra. Os números revelam, hoje dá para fazer, eu trago isso no livro, período por período da história brasileira, o que os números apontam, que isso ainda pode ter alguma modificação, porque os números não são totalmente seguros, e o que se pensava a respeito, né? Tanto do Brasil, quanto como isso também hoje é uma coisa universal, dá para fazer comparações com o mundo que eu faço. Então, indo período por período. Colônia. A ideia mais comum na colônia é que era o setor exportador que produzia riqueza e o resto era economia de subsistência. Portanto, daqui dentro era uma economia sem dinâmica, tudo era montado para exportar, a riqueza ia para fora e o Brasil acabou pobre e em favor da metrópole. Como a gente aprende na escola, né? Isso, tem o ciclo da cana, o ciclo do ouro, o ciclo... Bom, então, meus filhos aprenderão na escola, espero, meus netos aprenderão na escola, espero, que a colônia foi um período de grande desenvolvimento econômico. A economia colonial brasileira era mais dinâmica do que a economia metropolitana de Portugal. O mercado interno era o grande centro de crescimento da economia, apesar de ter um setor exportador importante. Como resultado de tudo isso, em 3 séculos, no fim do século XVIII, a economia brasileira era alguma coisa como o dobro da economia metropolitana. Quanto que a gente tinha de população, assim? Então, isso faz sentido? A população no Brasil era 4 milhões de pessoas, Portugal era 1 milhão e pouco, então a população era maior. 4 vezes maior. Mas os 4 milhões aí tem que contar índios que não eram contados, então tem uma imprecisão grande, é um mínimo de 4 milhões. Por quê? Porque índios fazem parte da história econômica e agora, com esse dado, a gente pode explicar alguma coisa. Então fazia sentido a gente ser maior, então, não é? Pela população. Não só por isso, mas também dá para comparar o Brasil de 1800, ainda não independente, com os Estados Unidos de 1800. As exportações dos dois eram do mesmo tamanho, as cidades maiores tinham o mesmo tipo de população, a proporção entre mercado interno e externo talvez fosse maior no Brasil, aí tem talvez que se deve a uma economia não contabilizada, que tem que ser sempre a mais, o que dá que as duas economias eram de dimensões semelhantes em cerca de 1800. População também? População também, 4 milhões no Brasil, 5 nos Estados Unidos. Era tudo parecido, comparável, vamos dizer assim. Bom, então esse é o cenário básico que esse meu livro apresenta de colônia e mostra como que
se formou um mercado interno a partir, basicamente, das alianças entre tupi e portugueses, que, em termos de governo, a maior parte do território era governada por regras de governo tupi, eram governos tupi. E que quer dizer isso? Quer dizer que, sei lá, 1500, até 1530 não tinha nenhuma vila, nem nada no Brasil, mas tinha uma produção econômica crescente. O que era essa produção? Cortar para o Brasil no mato, juntar, carregar quilômetros nas costas até o litoral, cada 5.000 toras dessa espécie enchiam um navio. Para pagar por esse pau-brasil, os europeus forneciam basicamente ferro, que é algo que os nativos desconheciam, então era uma coisa de grande valor, porque um machado de ferro permitia cortar uma árvore em 1 hora e um machado de pedra levava 2 dias. Então era uma economia de trabalho, aumentava a produtividade, aumentava a capacidade de guerrear, porque você abria a roça em menos tempo e tinha mais, num período crítico, você ia para a guerra. Então era uma coisa que valia a pena receber, e os europeus, dava muito lucro, aí já era lucro em moeda e em riqueza que se concentrava, e depois a gente entra nesta coisa, mas tudo isso feito segundo as regras de governo da sociedade tupi. Nenhum governo estrangeiro, aspas. Isso do século XVI. Não, sim, né? mas século XVI. Mas vamos por partes. Isso era no território inteiro, isso era no litoral inteiro do Brasil que aconteceu, né? Com várias nações. Então, por que aconteceu isso e por que era assim? Porque a cultura tupi tinha as regras de governo e de relações exteriores que regiam aquele negócio, né? Então, você tem a acumulação de riqueza em governos de forma tupi. O que era isso? Basicamente era um casamento de aliança. A regra diplomática do tupi era que se alguém é importante para o grupo e vai ser aceito nele, tem que ser parente de todo mundo. Para ser parente tem que casar. E se é importante mesmo, casava-se com uma filha de chefe. Note-se que essa era a regra, era uma regra da cultura tupi pré-existente. Então, como é que se forma? Era também dos reis Não. e dos reinados lá. O rei casa com a filha do outro rei. Não é um pouco na Europa? Tinha isso também, né? Não, isso não é isso. A regra de formação de uma taba tupi era a seguinte: as mulheres recebem marido de fora, isso é independente de europeu, pré-existente. Recebem marido de fora e os filhos vão casar fora. E as mulheres ficam na casa. Então, como é que é, embora eles acreditassem que os filhos é filho só do pai, portanto a genealogia só aparece nome de homem, né, quando é feita, na prática a casa tem a avó, a mãe, a filha e a neta. Os homens vão para fora e traz os outros homens. Genros entram e vêm. Esta regra já existia e é por isso que os portugueses, os franceses, os espanhóis, os alemães, os holandeses, quem foi que foi aceito numa tribo tupi, foi aceito nesta regra. Por casar. Casar com uma mulher e vir enriquecer a tábua. Isso já era parte da cultura tupi. Então, isso é outra coisa difícil de entender, mas as regras, não só de governo, mas de formação de família, de convivência, etc. e tal, eram as regras tupi, né? E essas regras, eu não canso de dizer que hoje 11% do território brasileiro é governado segundo regras nativas. Então você tem uma coisa que foi regredindo lentamente, muito lentamente, mas a maior parte do território desse país foi governado pelos povos que aqui estavam durante a maior parte do tempo. A primeira vila do Brasil, que é uma forma de governo, aspas, portuguesa, a gente vai falar dela é de 1532, depois 1541, mas no século XX tinha 600 municípios no Brasil, na época da proclamação da República. Portanto, ainda grande parte do território até 100 anos atrás era governada desse modo, as regras de troca econômica eram essas que eu falei, de aceitação do grupo e isto produziu uma boa parte da riqueza do Brasil
e produziu muito da cultura brasileira até hoje. A escravidão... Quer dizer, como... a escravidão, chegaremos lá, porque isso é pré-escravidão, mas a É que você ideia de que trouxe... o cara que veio de fora casa com uma mulher que está aqui, que toda a família de imigrante terá esse caso assim que se abrasileirou o mundo. Isso não foi invenção de português. Português é uma cultura patrifocal e patrilinear, quer dizer, a herança é de homem para homem, a genealogia é de pai para filho. Então, isso é uma coisa cultural dessas que eu falo, gigantescas, que a gente não percebe em nós mesmos. Mas isso é um pedaço da formação cultural e econômica do Brasil. Muito bem, é claro que foi se expandindo no meio disso, e eu mostro primeiro guerras entre o governo português sobre se aproveitar dos tupi aliados para guerrear outros tupi aliados e dominar o território. A França Antártica, a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, é isso, né? Então, a aliança entre tupi e português fez a vida colonial. E as instituições portuguesas de governo e de economia foram se instalando lentamente no meio deste território que estava funcionando com essas regras, né? Então, no século XVI e boa parte do século XVII, basicamente foi nos pontos onde as alianças eram mais fortes, ou seja, São Paulo, Salvador, Olinda, basicamente, se conseguiu instalar, em dois deles, Salvador e Olinda, se conseguiu instalar uma produção de açúcar, né, que foi instalada com o trabalho nativo, com as alianças nativas, e que quando se tornou produtiva, e era uma das produções mais produtivas em termos de quantidade que você faz de coisa comercializável e lucro que aquilo gera, que o açúcar foi o principal produto do comércio internacional por 300 anos, e graças, basicamente, a esse trabalho. Quando começou a importação e exportação de açúcar, a liquidação de balança comercial disso exigiu o transplante de escravos africanos. Você pagava açúcar com escravo e o comerciante que fazia isso tinha lucro. E isso fez com que, nas regiões onde havia exportação, de fato, houvesse crescimento da escravidão. Parênteses. Então, a ideia de que se trouxeram os escravos porque os índios não eram produtivos é falsa. Porque existe isso, né? Olha, eles não funcionavam, então passou a se trazer escravo porque eles não... Se trazia escravo obrigatoriamente. Agora, muitos dos escravos que se traziam já eram adestrados na cultura agrícola e num trabalho de turma. O índio trabalhava mais ou menos... A turma era uma mutirão, se reunia para trabalhar, depois ia embora. E então as duas coisas eram verdadeiras. Depois o escravo era mais fácil de fixar nesse trabalho, porque ainda se ficava bravo e ia para o mato, e quem que achava? Nenhum não achava, né? Mas tem outras razões também para a escravidão. A escravidão foi importante para a produção de riqueza no Brasil, o trabalho cativo, a expropriação do trabalho escravo. Nunca chegou a ser majoritária, mas chegou a ser muito importante. Então, onde se sabe com grande precisão, aí é grande precisão mesmo, que é no final do século XVIII, na virada para o século XIX, aí graças ao trabalho do Luna, especialmente Francisco Vidal Luna, que é um grande econometrista, ele, num tempo que tinha 1 milhão de escravos no Brasil, ele tem dados censitários de 400 mil. Então é difícil que haja erro estatístico 40%. Em cima de um trabalho como esse, entendeu? Porque, claro, morreu gente, mas tem mais, assim, estatisticamente é... Bom, então os dados, eu vou pegar os dados que ele tem. Média de escravos por proprietário no Brasil, 5. De 220 mil proprietários, 5 escravos, 1 milhão e 100 mil escravos. Isso é o que tinha no Brasil em 1800. Média de 5 quer dizer mediana, ou seja, se você pega o proprietário número 1 até o 220 mil, então o proprietário número 110 mil da lista deve ter 2 ou 3 escravos. Isso quer dizer que a escravidão era um adendo de pequenas unidades produtivas, os chamados fogos, que era como se era a empresa familiar, era um empreendedor. Eram 500 mil fogos no Brasil no século
na virada para o século XIX. 200, né? Então você tinha 220 mil com escravos, que é 40%, não é a maioria, mas é importante, e 280 mil sem escravos, digamos assim. Existe um estudo também de econometria da época, de Iracy Costa Del Nero, comparando os pequenos produtores sem escravos, os produtores com 2, 3 escravos, era o mesmo grupo, era sitiante. Então, esta era a unidade produtiva brasileira típica. Em termos de números, sim, mas assim, os grandes eram os... Os grandes tinha, vamos lá, 1.700, um estudo quantitativo que tem na Bahia, Reading del Flore. 100 mil pessoas morando no Recôncavo, 110 engenhos, certo? 2 mil plantadores de cana, que eram proprietários de escravos, pequenos, que plantavam cana e vendiam para o engenho. 2 mil plantadores de tabaco, pequenos proprietários de escravos, que iam para o engenho. 600 comerciantes atacadistas, portanto, temos 4.700 pessoas, aí sendo 100 e 4.600. Né? Esses são os pequenos empresários, já maiores, até pequenos e médios empresários. Para baixo ainda tinha o sapateiro, o condutor do barco, que era o produtor autônomo independente. Isso é a Bahia, 1.700. Então, a ideia, claro, existia, o Casa Grande Senzala, que é o modelo, existia. O que isso representava economicamente? Antes da econometria, o modelo da nação. Depois da econometria, uma forma de produção no meio de várias outras, e não era mais relevante nem a principal, nem a maior geradora de riqueza. E por causa dessas outras é que a economia brasileira era mais dinâmica do que a economia portuguesa, não era por causa da exportação. 6/7 da economia brasileira em 1800, como hoje, eram produção interna. Roupa, tecido, transporte, fazer igreja, fazer as casas, pedreiro, tudo PIB nacional. Exportação era 15% do PIB como é hoje. Então, esse é o retrato que emerge da econometria ao fim da colônia, e não tem absolutamente nada a ver com o que se imaginava olhando a documentação dos clássicos. E o que tem a ver? Isso tudo é contado, é numerado, é quantificado. Então, isso quer dizer o quê? A gente não mudou nada? É isso que quer dizer? Quer dizer que temos uma nova base para conhecer nós mesmos e temos que ver. Não adianta ficar tentando explicar essa base com recurso aos clássicos. Eu não uso os clássicos. Não, claro, eu entendi. Eu não cito a base, mas é o que outra. quer dizer sobre o país, o teu olhar? Você que se meteu nisso de um jeito tão... Quer dizer que a história do Brasil é outra. Não é a que a gente pensava, é outra, o fato e é da melhor. gente ter economicamente a mesma coisa, só exporta 15%, que a grande economia... Isso é bom, isso é ruim? Isso quer dizer o quê? Bom, isso é diferente, não é bom nem ruim por hora. Então, vamos lá. Então, isso é o que temos para a colônia. Vamos entrar no império, que aí você vai ver que as coisas também a gente começa a pensar que a econometria não serve só para isso. Né? Os dados econométricos do império são o seguinte: basicamente a renda per capita durante o Império cresceu 0, foi uma estagnação. Mesmo com a vinda da família real? Entre 1800 e 1890, mas mais certamente 1820 e 1890, crescimento da renda per capita 0. A economia brasileira per capita era do mesmo tamanho, 1820 e 1890. Em compensação aos Estados Unidos, o PIB multiplicou por 15. Então, por quê? Porque cresceu a renda. Qual é a tua explicação? Então, vamos lá. Então, temos aqui o grande cenário. Onde que os dois países que eram um que era do mesmo tamanho ficou 12 vezes a 15 vezes menor que o outro em apenas 70 anos. O que aconteceu nesse período? Então, vamos lá. Aconteceram duas coisas. A economia lá de fora, que era uma economia secularmente estagnada ou semi-estagnada mesmo, fora da América, mas a economia europeia crescia muito pouco. A Inglaterra mandava também, não é isso? É o período do capitalismo. Então, houve uma aceleração brutal do crescimento, que passou de perto de 0 para 1% ao ano per capita. Com a população crescendo, parece pouco, em 70 anos abre essa diferença se você fica estagnado. Então, claramente, aí houve um período onde o Brasil conheceu atraso em relação ao Ocidente. Né? Grande atraso. E a pergunta é por que o capitalismo demorou tanto tempo para o Brasil se adaptar ao capitalismo?
Esse é o ponto. Quer dizer, e a resposta para isso é a insistência, e o livro trata com muito detalhe disso, na ideia, que era a ideia da elite brasileira, em 1800, que o trabalho escravo tinha futuro, que a produção, que tinha razões para isso, porque o Brasil dominava a África inteira. A África era colônia do Brasil, não de Portugal, né? O tráfico de escravos era comandado de dentro do Brasil, as pessoas mais ricas do Brasil eram os grandes traficantes de escravos, o maior deles, a fortuna, era de tal ordem que, quando ele morreu em 1807, deixou uma herança maior do que o capital do Banco do Brasil. Então, estamos falando de gente muito rica, né? E de elite, que tinha alguma formação e que decidiram, acharam que isso era um projeto importante para o Brasil, conseguiram impor esse projeto através da monarquia. E pior, mesmo depois de acabado o tráfico, quando tinha condições do Brasil, em 1850, quando acabou o tráfico, quando tinha condições para o Brasil, Mauá, que eu fiz a biografia, que claramente disse, olha, podemos transitar rapidamente para o capitalismo, o governo não deu certo. fez todo o possível para que não transitássemos. Então, nos Estados Unidos também, não era isso? Os Estados Unidos também não era um país escravocrata, também não era um país... Era, mas vamos lá. Aí vamos às condições da diferença. Que aí, Brasil e Estados Unidos eram escravocratas e partiram da mesma base em 1800. Né? Então, eu só estou dizendo que o Brasil insistiu nessa coisa até 1890. O que aconteceu nos Estados Unidos? A abolição da escravidão é duas coisas. Do ponto de vista humano, é você abolir que um ser humano seja transformado em objeto de outro, transformar todo mundo em sujeito. Do ponto de vista econômico, significa retirar o direito de uma pessoa espoliar tudo que a outra produz com o trabalho. Do ponto de vista financeiro, significa cancelar um título de propriedade que juridicamente era aceito e que servia para você pegar empréstimo no banco, para você fazer compras e vendas e tal. Portanto, um título financeiro que tinha um valor e esse valor vira pó no dia seguinte da abolição. Isso era um drama, os Estados Unidos tiveram um problema muito grande para isso. As duas economias cresciam, a economia dos Estados Unidos era um meio a meio com a economia não escravista crescendo e a economia escravista crescendo em outra região. A guerra civil lá, né? No momento que uma passou, que começou a ser incompatível com o capitalismo, com o trabalho assalariado, com a liberdade contratual, a coexistência das duas coisas, acabou. A solução foi uma guerra que morreram 600 mil pessoas. E os resultados, trauma que a nação carrega até hoje, os Estados Unidos. Então não era uma coisa simples. A abolição não é uma coisa simples. Mas, dado isso, o Brasil foi muito mal, né? Mesmo com tudo isso. Do ponto de vista propriamente do trabalho, os escravos, que eram 20% da população em 1800, eram 5% em 1889. Então, já, do ponto de vista da produção de riqueza, ela significava crescentemente menos no total, no bolo da riqueza produzida. Outro parênteses, por que a gente não quis enfrentar isso? Quer dizer, porque lá gerou uma guerra civil, certo? Aqui no Brasil não gerou uma acochambrada e vamos indo... E aqui, na verdade, se gerou a política, além da questão da escravidão, a política de governo foi sustentar legislações favoráveis à produção escravista e desfavoráveis ao capitalismo, né? E isto é institucional. E aí vamos ao período seguinte, que é o que ajuda a esclarecer isso. 1890, 1930 é descrito como República Velha, para a maior parte dos livros, com um mundo de domínio agrário e políticas ultraconservadoras e que o Brasil manteve o seu atraso. Os dados de econometria para o período mostram que de 1890 a 1930, aquela economia que tinha ficado estagnada por 70 anos passou a ser uma das mais dinâmicas do mundo em um período muito rápido. Já em 1906, portanto, 16 anos de república, a economia do Brasil tinha um crescimento maior que a dos Estados Unidos. E crescia onde? Crescia na indústria, o crescimento na indústria era perto de 10% ao ano, o que em 40 anos, eu fiz a biografia do Júlio Mesquita, que chama Júlio Mesquita e Seu Tempo. O dado simbólico é ele entrou para trabalhar como empregado num jornal em 1888 e não tinha 902 assinantes. Quando ele morreu em 1927,
o jornal tinha 48 mil assinantes. Crescimento de 10,5% ao ano durante 40 anos multiplica por 53 a base de assinantes. É mais ou menos isso que aconteceu com a indústria no Brasil nesse período. Um pouco menos que esse ritmo, mas não muito menos. Os transportes, inclusive ferroviários, cresceram na mesma dimensão. Serviços, com a indústria da construção, coisas... Isso foi a República? Foi um golpe, né? A República foi um golpe, tá certo? Não, peraí, vamos lá. Então, deixa eu primeiro dar os dados, depois a gente entra nas explicações. Basicamente, esse crescimento era indústria e serviços já nesse período. A agricultura ia bem. O café, por exemplo, que cresceu bastante, que era a marca do período, cresceu 2,2% ao ano, contra 10% da indústria. Então, o café triplicou, a indústria multiplicou por 40%. É isso é que dá depois da abolição. Entre 1890 e 1930. Então, muito bem. Então, o que temos que explicar, de novo, é fenômeno muito diferente do fenômeno que a história tradicional nos mostrava, né? E aí você vai ver o que aconteceu. O mundo continuou crescendo como vinha desde 1820, apesar do baque da Primeira Guerra, depois se recuperou, então temos um crescimento secular de 1820 a 1930 no mundo inteiro. O que aconteceu foi que o Brasil, que era estagnado durante o Império, passou a crescer mais do que a média do mundo. Aproveitou-se, se encaixou naquele mundo que crescia em grande velocidade, fazendo crescer o mercado interno, fundando a sua indústria, fundando um desenvolvimento urbano, fundando as metrópoles, fundando uma vida social da modernidade e do capitalismo. Isso que aconteceu nesse período, apesar do sistema político não ter acompanhado. O sistema político foi aos frangalhos, tentando acompanhar esse mundo. Aí eu mostro com bastante detalhe como isso aconteceu, porque precisa mais detalhe, porque isso é mais contrassenso ainda. Como é que uma coisa não tem a ver com a outra. Exatamente. Então, quais foram as forças agora internas, quais foram as mudanças internas que a República fez que permitiram esse crescimento? O mundo era o mesmo. E a República, então, o Rui Barbosa fez a Lei Áurea das Empresas no Brasil, foi assinada pelo Rui Barbosa 17 de janeiro de 1890, 2 meses depois da República. Um decreto muito simples. Está autorizada a criação de empresas no Brasil por quem quer que seja, bastando registrá-las na junta comercial. O que quer dizer isso? A legislação do Império dizia que para você fazer uma sociedade anônima, você tinha que pedir licença ao governo, ao Conselho do Estado, que era órgão assessor do Poder Moderador, levava 6 meses para você criar uma sociedade anônima, quando você tinha muito dinheiro, disposição de gastar, ir no Rio de Janeiro, conversar com a coisa, aí podia. Muito bem. O Brasil tinha 1,5 de sociedades anônimas no fim do Império. No primeiro ano de vigência da nova lei, só em São Paulo, só na cidade de São Paulo, foram registradas 210 sociedades anônimas. 89 delas eram simplesmente pessoas que, pela lei do Império, tinham que deixar tudo como patrimônio da pessoa física, que agora podiam ser pessoa jurídica. Então, o Conde do Pinhal transformou o patrimônio da família e sua própria fortuna no Banco de São Paulo. Resolveu e virou ações. Os Prados, no Banco Comércio e Indústria, e etc, etc e tal. Fundaram-se 79 novas empresas com a política monetária melhor do Rui Barbosa, que juntaram capital e foram funcionar em indústria de construção civil, loteamento, metalúrgica, etc e tal. São Paulo, em uma década, tinha 30 mil operários, sendo que tinha 60 mil habitantes na época da população, na proclamação da República. A cidade quintuplicou em uma década. Aí você tem uma ideia da explosão de crescimento. Sim, com imigrantes, mas e aí, os imigrantes vieram aqui para quê? Para ser pobres? Não, porque estava acontecendo coisa, né? Estava atraindo gente. Aquilo lá era uma onda de crescimento que atraía gente, né? Isso fez com que, em 1929, basicamente a indústria já tivesse no PIB a mesma participação da agricultura. Então foi um período de forte industrialização e, enfim, um grande período da vida brasileira. Aí veio Getúlio. Que fez uma inversão muito importante. O Getúlio, não à toa, né, o que aconteceu em 1929? A crise de 29, entre 29 e 33, o comércio internacional, que crescia acima das economias nacionais há décadas,
caiu 75% em 4 anos. Foi a um quarto do que era. Quer dizer, então foi uma debacle. Inclusive por causa da crise do café, certo? Não, da bolsa. Da bolsa, e aqui... no mundo inteiro. O comércio internacional como um todo, entre todos os países do mundo. Tá? Então, a Europa caiu a um quarto do que era. Então foi uma monumental... Muito mais do que depressão. Foi agora em 2000. As pessoas pessoas comparavam, mas não tem comparação. Muito bem, nessa situação, o que fez o Getúlio Vargas? O Oswaldo Aranha, basicamente. Ele separou o Brasil do resto do mundo por instrumentos de Estado. Monopolizou o câmbio, que era antigamente, como hoje, se comprava e vendia moeda estrangeira à vontade, era uma coisa que tinha mercado, preço de mercado, todo mundo vai lá, compra e vende. Obrigou a que só o Banco do Brasil comprava, só o Banco do Brasil vendia. Então, a transmissão de crise que vinha pelo câmbio passou a ser uma coisa que era interna do governo brasileiro, que foi uma medida que vigorou até 1999. Então, isso foi a primeira coisa. A segunda coisa, ele passou a comprar em moeda nacional toda a produção exportável. Café, açúcar, o que exportava, A, IBC, ele comprava tudo, pagava em moeda nacional. Portanto, as divisas, a moeda estrangeira que era recebida na venda era toda do governo. E não era mais dos privados, que estavam separados do mundo internacional. Tinha o preço mínimo aqui, não é isso? Isso. E com essas divisas, ele seletivamente autorizou voltar a importar máquinas para crescimento industrial, que era uma política que já vinha. Ele conseguiu reproduzir a política que estava dando certo no ambiente aberto, num ambiente muito fechado. O resultado foi excepcional, porque você manteve o crescimento alto do Brasil, fundado no mercado interno, que já era o que vinha da Primeira República, num ambiente onde a economia mundial estava caindo. Então isso fez com que a economia brasileira, somando os bons períodos da República e mais o período que vai até o regime militar, fosse a economia que mais cresceu no mundo durante os 70 anos, comparável talvez só com a do Japão. Então tivemos um período de 90 anos. Mesmo no contrassenso do liberalismo, que assim, quando você fecha o país, você piora, não é isso? Não, peraí, mas vamos lá. Não tem isso aí? Mas vamos lá. Era adequado fechar o país na situação do Getúlio. Agora vamos... Numa crise enorme e tal. Ao período... É que no liberalismo nunca é adequado fechar o país, então, vamos lá. Regime militar para frente. Então, regime militar recebe como herança a economia que mais cresceu no mundo em 70 anos, graças à Primeira República e graças aos instrumentos do Getúlio que sobreviveram a ele no período democrático que se seguiu a 1945. Depois ele se reelegeu também, depois enfim, aí fez essas coisas nacionais, Petrobras, CSN, não é isso? Mas esse pedaço é razoavelmente detalhe. Eu vou dizer porque é perto da monopolização do câmbio, que é uma medida que separa a economia como um todo, uma empresa né? Isto é apontado como grande como obra. Modelo, não é isso? Sim, mas acontece o seguinte, vamos lá, a Eletrobras foi no Juscelino, então, mas o problema é o modelo... Não, a Petrobras não, né? Petrobras, mas ela só virou operacional depois do Getúlio. Mas então, o conceito de o conceito é o seguinte, numa economia isolada faz sentido você fazer isso, você ser nacionalista. Então vamos usar o outro período para falar desse. Tá. Então o regime militar recebe esta economia, que era fechada, e com razão, recebe num momento em que o mundo já está mudando. Né? O que aconteceu? Lá em 29 houve aquele debacle, teve Segunda Guerra, o comércio depois da Segunda Guerra foi recuperando devagar. No fim dos anos 50, graças à criação do mercado comum europeu, em primeiro lugar, que aumentou violentamente as trocas entre os 6 países da Europa, portanto, deu um up no comércio internacional, né? O Plano Marshall que bancou a Europa. Não, mas isso só veio acontecer 10 anos, 12 anos depois. Só nos anos 60, e o mercado comum europeu é de 58, é que o comércio internacional passa de novo a crescer mais, ou se aproximar das médias de crescimento das economias nacionais. Então o Brasil, que vinha crescendo 6, 7% ao ano, num tempo que o comércio internacional ou decaía ou crescia 2, 3, de repente o comércio internacional veio 4, 5, 6, 7, 8. Então, o comércio internacional vem se recuperando, o que abre possibilidades. O Japão percebeu isso nos anos 60, falou, opa, começamos a exportar.
O negócio é mandar o que a gente souber produzir aqui. Vamos lá, Singapura, opa, vamos exportando já nos anos 60. Né? Ao final dos anos 60, o comércio internacional já estava crescendo mais do que as economias nacionais. E aí, quando vem a crise do petróleo, o fim do padrão ouro, que tornou todas as moedas flutuantes e competitivas, combinado com os fluxos financeiros que foram gerados pela crise do petróleo em 1973, porque o petróleo quadruplica de preço, então é 4 vezes mais dinheiro para pagar e os árabes investem 4 vezes mais dinheiro do outro lado. Aquilo cria um circuito de comércio internacional que, de novo, o comércio internacional começa a ser muito atraente, a crescer muito e crescer mais do que a média das economias nacionais. Nesse ambiente, e especialmente o Geisel, toma a decisão de que nós vamos investir pesadamente para manter o isolamento da economia brasileira, que vem dando certo. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um monte de empresas estatais, eram 40, foram para 400, né? No governo dele, 440. Então, era uma por semana. E essas estatais vão pedir dinheiro lá fora. Aliás, eu dei uma entrevista por Mário Kertz, lá em Salvador, que disse que ele era dirigente da Petrobras e recebeu ordem para endividar a empresa o máximo que ele conseguisse, o que era para conseguir divisas para o país. Então, endividar era ordem imperiosa. Nós vamos investir isso aqui dentro, então a Eletrobras pega dinheiro lá fora, recebe a divisa, eu entrego em cruzeiros, que era a moeda da época, a Eletrobras investe em cruzeiros, vai dar dinheiro, eu pago a dívida, lucrando, a nação lucrou? Não, errou. O que aconteceu foi que esses investimentos contra o lado certo é que o Brasil fechou as portas ainda mais para o mundo. O comércio exterior caiu com a proporção do PIB violentamente com isso. Só que o mercado interno não cresceu e o comércio internacional cresceu. O resultado foi que os que emprestaram dinheiro ainda pegaram com lucro e o Brasil pagou com prejuízo. Né? E o regime militar entregou, que recebeu a economia que mais crescia no mundo, entregou uma economia descolada do mundo global e andando para trás. Isso não tem nada a ver com nacionalismo, a coisa tem a ver com o que o mundo mudou. Inflação, o que era bom em 1930 era péssimo em 1980. É isso que aconteceu. A política era a mesma, deu certo quando o comércio internacional não funcionava e fracassou quando o comércio internacional começou a ser o motor do crescimento da economia de novo, a chamada globalização, que o Brasil foi ficando de fora, tentou se acertar no período Collor, Itamar, Fernando Henrique, no primeiro Lula, foi abrindo a economia, desfez os piores monopólios, acabou com os isolamentos mais complicados, voltou a ter alguma movimentação de câmbio e voltou para trás no governo Lula pela mesma razão do governo Geisel. Voltou para trás no governo Lula é basicamente a decisão de nacionalizar o pré-sal. O pré-sal foi desenhado com contratos de risco que vinha gente de fora e que dividia o que recebesse. Tinha 216 poços por ano sendo em 2008, não, sendo perfurados. Poços de pesquisa. Lá foi votado como lei no Congresso Nacional, foi vendido para a nação, portanto não foi uma decisão de ditadura. Não, isso é bom demais, é um negócio que é para ser só nosso, vamos criar uma autarquia que é dona do pré-sal, volta para trás esses contratos, a gente fica dono de tudo. Bom, já que a gente é dono de tudo, porque isso vai resolver o problema da educação, isso foi acontecendo em 2006, 2007 e 2008. Vai resolver o problema da educação, de saúde, de tudo. Venderam isso, os governos vão receber, os prefeitos vão receber, o Congresso vota, os empresários, ok. Por quê? Porque já que a gente é dono de tudo, vamos fazer aqui dentro. Então, em vez de usar a escala mundial de produção de plataforma de petróleo, vamos fazer um estaleiro nosso, tudo em escala nacional. Não interessa se é mais caro, é para nós, vai dar certo, etc. e tal. Aliás, já que vai dar certo isso, também vamos subsidiar a empresa nacional, a empresa que está produzindo aqui dentro, com crédito bacana, etc. e tal, que o mercado do BNDES, o mercado vai crescer, vai pagar a conta e nós que fugimos da globalização, ok, e eles, trouxas lá, vão se dar mal. Não foi bem o que aconteceu. 400 bilhões de dólares de prejuízo na Petrobras e aparentes outros 500 no BNDES, dá 900 bilhões, que é uma... 15% do PIB de prejuízo, que nós estamos pagando com recessão. Então,
se eu puder resumir o erro, o que era acerto nos anos 30, 60, foi um erro daí para frente. O resultado é que a economia brasileira cresce hoje muito menos do que a média mundial. Então, já crescia, né? Não é não. hoje. Mesmo desde a gente já crescia. Teve até no período Fim dos anos Lula 70. uma coisa a mais e depois agora voltou. Porque antes o período do Fernando Henrique foi 2%. Mas estamos falando Dilma, de 50, 2%. estou falando de 50 anos. O que você está fazendo no longo prazo o regime militar, que pegou a economia que mais crescia no mundo, desde o fim do regime militar para cá, o Brasil cresce menos que a média nacional. Estou falando de 50 anos. Tá, não Tem exatamente. É que você focou essas flutuações nessa desaparecem quando você começa a fazer coisa de 50 anos. Mas, na verdade, eu estava falando da questão estratégica. Quer dizer, o Brasil teve duas ondas de aposta contra a globalização. A aposta é: vamos pegar dinheiro, basicamente, do governo e aplicar para manter o mercado fechado, achando que isso vai dar lucro. Isso deu prejuízo. Então, a nação paga a conta dos erros do governo. Então, isso não tem nada a ver com liberalismo ou coisa, mas claramente a estatização brasileira e a manutenção num tamanho de Estado e funções de Estado que eram compatíveis com os anos 60 no Brasil, 50 anos depois, não tem nenhuma serventia para a nação. Um dos modelos disso, às vezes, são os países nórdicos, não é isso? Que também as empresas de petróleo são estatais, não é isso? E que são, né? Elas são não tem uma empresa. São estatais. A Noruega, qualquer empresa perfura lá. O que tem é um agente regulador que recebe e que tem uma parte guarda, importante. Tá? Ou a China, que cresceu que nem louca, onde o Estado é dono de praticamente todas as empresas. Você tem que ser sócio do Estado, vamos dizer assim. Mas peraí, então vamos lá. Não é isso? Não existe caso mais contrastante do que Brasil e China. Em 1972, Mao Tse-tung decidiu se encontrar com Richard Nixon e dizer: olha, nós vamos para a globalização. A China era a economia mais autárquica do mundo, 100% da produção era estatal, né? E era milenarmente autárquica, e a ideia é: vamos criar um setor privado para ir para o mundo competir no mundo. O Brasil estava fazendo, no mesmo período, um pouco depois com o Geisel, a decisão inversa. No momento que essas duas decisões foram tomadas, em 1972, o PIB do Brasil era maior que o PIB da China, em termos absolutos. Não é per capita, é absoluto. Então, olha o que 40 anos aí estou falando de período histórico, o que é a China hoje. A China conseguiu criar, é o contrário, a China conseguiu que mais de metade do PIB fosse setor privado, que não existia há 50 anos atrás. Então, a China crescentemente, em situação difícil, porque ela não tinha os instrumentos nem as instituições adequadas, foi criando um setor privado que hoje é mais da metade da economia e que está comprando coisa aqui no Brasil e agindo como empresa no mundo inteiro. Mas globalização. Que é sócio do governo lá, não é isso? Não, veja bem. O modelo lá não é um capitalismo de Estado? Veja o ponto, é o seguinte: você partiu de 100% da economia sendo o setor público e zero o setor privado. Em 50 anos, 47 anos, você chegou a meio. Então, o que está acontecendo lá? De novo, o setor privado é crescente na China. Não vou discutir. É claro que as condições institucionais são piores que a do Brasil. A China não conheceu eleição, a China tem um monte de coisa. Não, esse é outro assunto. Eu estou falando sobre de negócio mesmo, eu concordo. Mas então o que está acontecendo é isso. Negócio, se você não for sócio do governo, você não faz nada lá. Sim, mas não é isso? Porque era 100%, então começou de 100%. Mas a direção não é essa, a direção é: vamos globalizar. O Brasil é o contrário. O Brasil estatal existe para impedir que a nacional saia. Né? Quer dizer, é o seguinte: o que faz a globalização? Por que a riqueza do mundo, como é que ela funciona na globalização? O Estado nacional é nacional. Ele não tem, ele só administra a sua própria área, então ele não tem ganhos na globalização. Em compensação, o Google é mundial, ganha em todo o mundo e transfere lucros via lucro dos acionistas para a matriz. Assim funciona a globalização. As empresas são globais e os estados são nacionais. O que acontece no Brasil? Não tem empresa global. Por quê? Porque foi impedida de acontecer, se criar. Isso aconteceu no mundo inteiro. A tentativa de criar aqueles campeões nacionais É o seguinte:
Não era esse caminho? A ideia do mundo global é a empresa vai para o Japão nos anos 60, a Honda começou a exportar e virou uma empresa mundial. Né? Fazia só carrinho no Japão, nos anos 60 vai lá, fábrica de relógios japoneses, ou máquinas O investimento fotográficas. americano passou a exportar. Não, eram e tal. pequenas indústrias locais que se lançaram no mundo vendendo produto barato, empresa pequena e correndo risco. Agora que é mundial, todo mundo fala, legal, tal, não sei o que lá. Mas não era assim. Quando isso começou em 1960, 58, exportava barato, porque era ruim, meio mal feito, etc. Era o que podia. Só que tinha oportunidade, em vez de ficar vendendo só no Japão, vamos vender para o mundo. O modelo que depois a Coreia e depois a China fez. Todo mundo que deu certo fez isso, ponto. Então o Brasil errou porque não fez isso. Todo mundo que deu certo fez isso. Então agora ficar chorando, é verdade, 50 anos de problema, mas o exemplo mundial é esse. E na Suécia, a Volvo vende para o mundo inteiro, a Ericsson vende para o mundo inteiro, e na França, a Renault, que é estatal, vende para o mundo inteiro. Isso é assim, o Brasil tem uma empresa global que é a Embraer. E o resto capenga. Então, isso não é acidente. Isso se deve às políticas do Estado brasileiro. Isso tem que ser. E não tem nada a ver. E do empresariado também, não é? Que se acobertou um pouquinho. Veja bem, se o Ou você acha que não? Que se acomodou nessa história da proteção do Estado? Porque você percebe. Vem cá, o empresariado é dividido. Quer dizer, o empresariado que percebe qual é a situação do mundo fala, gente, precisava ter ido para outra coisa. Os que ficaram nessa e que o governo protege impedem os outros de sair. Quer dizer, quem entrou nos estaleiros do Lula não cresceu como estaleiro e o dinheiro que foi gasto para isso impediu que outros fossem buscar coisa lá fora. Quer dizer, para cada Natura que vai comprar uma empresa lá fora, tem 200 que pedem subsídio para coisa ir mal aqui dentro. Então, o empresariado é dividido. Tá bom. Tudo é dividido nesse caso, mas assim, de qualquer maneira, tudo é dividido. Mas existe uma tendência dos empresários pedirem a proteção do governo o tempo inteiro. Uma hora é a favor disso, menos imposto para cá, ou mais isso para lá. Eu acho que existe mais a tendência do governo criar favorecimentos para manter essa clientela, porque se você está competindo num negócio global, a atitude do governo com relação à empresa tem que ser outra. Você tem que defender a empresa lá fora, você tem que trabalhar para as coisas acontecerem, é diferente, né? Eu acho que é o contrário, quer dizer, o BNDES, a tentativa de criar os tais campeões nacionais, teoricamente era de globalizar a empresa, mas na prática você foi ver que muitos dos subsídios dados foram para manter o fabricante de caminhão fabricando caminhão com tecnologia de 50 anos atrás. Em 2030 vai estar proibida a circulação de veículo de petróleo na Europa, nas capitais da Europa. Em 2030, faltam 12 anos. Aqui nós estamos subsidiando fábrica velha, de porcaria invendável. A Tesla, que é uma fábrica que faz 60 mil veículos elétricos, tem um valor de mercado maior que a GM, que faz 12 milhões. Então, o futuro do mundo está indo numa direção e nós aqui estamos achando que isso aqui é esplêndido. Não, acho que ninguém acha. Não? Acha ainda, né? Quer dizer, o Estado brasileiro acha-se esplêndido até hoje. Os burocratas do Brasil acham que isso aqui é um esplendor. Não acham que o Brasil tem problema com relação ao mundo. E eles decidem 75% dos investimentos. Então, melhor um Estado chinês do que um Estado brasileiro. Nas circunstâncias. Talvez de um determinado ponto de vista. O Estado chinês... Bom, o Estado brasileiro é eleito pelo povo brasileiro, não é isso? Tá bom, mas vamos lá. Então, agora, quais são os grandes ativos do Brasil institucionais que permitem você imaginar que você vai ter crescimento, porque as pessoas, o meu livro chama 5 séculos de pessoas, costumes e governos, nessa ordem. Então, pessoas, começando de baixo. Aquele cara da carrocinha de reciclagem que cata papelão, tecnicamente é um empreendedor. Ele é dono, para usar uma linguagem marxista, ele é dono dos seus meios de produção, portanto ele não recebe salário nem nada, mas ele constrói o que precisa para produzir. Ele ganha segundo o resultado mercantil daquilo que produz, portanto na forma de lucro. Ele não recebe salário, ele não tem favor do Estado,
ele não tem nada, e ele corre risco. Né? Então, essa é a base da vida econômica brasileira desde a colônia, o produtor independente, o pequeno, etc, 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 o que não se enxergava pelos clássicos e pelos meios tradicionais. Isso é uma grande mudança. Segunda coisa, do ponto de vista político, quanto mais próximo desta base está o governo, mais estável ele é. O que quer dizer isso? Os governos locais, que são os mais antigos do Brasil, funcionam regularmente com eleição há 500 anos, 480. A Vila de São Vicente elege seus vereadores regularmente, sem interrupção, desde a fundação em 1532 até hoje. A Vila de São Paulo, a primeira eleição foi em 1553, esse colégio foi fundado numa cidade, numa vila que já tinha seus vereadores eleitos. Salvador desde 1549, Olinda, e vai embora, aonde você for. No Brasil, fundou-se a vila, a eleição é regular, estável, só parou no período do Estado Novo. Então são tradições seculares de vida democrática na base. E a democracia em 1600 não era igual que hoje mas também não tinha avião, então tinha transporte. Era a democracia aos moldes da época. Né? Ou seja, votava mais gente, tinha troca no poder, os eleitos entregavam o cargo, o que era eleito tinha poder mesmo e exercia em nome dos outros, tinha uma regularidade nisso e buscava-se consenso para fazer lá isso. Da época que é e aí vai, depois tal, o livro mostra detalhadamente a comparação também disso com a vida política do Ocidente, desses costumes. Segunda instituição mais antiga do Brasil em funcionamento é o Parlamento Brasileiro. Né? Tem o Congresso. Congresso e Senado funcionam regularmente como instituições legislativas desde 1826, interrompidas durante o Estado Novo e um ano no regime militar, mas continuou funcionando. São 190 anos de funcionamento contínuo, o que o torna o terceiro congresso mais antigo do mundo em funcionamento, depois da Inglaterra e dos Estados Unidos. A França, o congresso começou a funcionar com total regularidade em 1875, teve ciclos de revolução e fecha. Em Portugal é no século XX, para não dizer que isso é uma instituição que veio de Portugal. O parlamento português funciona regularmente depois da Revolução dos Cravos. Na Itália e na Alemanha em 1870, no Japão em 1920. Então, essa que a China não conhece, né? Essa instituição é muito antiga, muito estável e funciona. Os parlamentares são esses que a gente conhece, mas as leis que eles estão votando aparentemente atendem a reclamos da nação e não são invencionistas puras no que se imagina que seja. O que sai do Congresso é diferente dos tipos que tem lá dentro. Então a instituição é boa. Se você põe um deputado ruim naquela instituição, roda direitinho, a maioria vence, etc, 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 tal. Isso bem estável. Mesmo atualmente você vê dessa maneira? O Congresso está votando a reforma, está fazendo. Os eleitores julgarão nas urnas o resultado disso, mas a instituição está funcionando, está votando, está lá, não parou de funcionar. Né? Enfim, não é tão fácil isso, mas é uma instituição, eu só quero dizer que do ponto de vista histórico, é disso que se trata. Mal ou bem funciona, é isso? Comparado ao Ocidente, funciona bem. Tá? Se eu vou fazer uma análise histórica comparativa de 200 anos, se o tempo for a medida de bem, os tempos seculares, o poder, tempo quer dizer o Congresso brasileiro em relação às nações do Ocidente é mais estável, faz leis há mais tempo e funciona. Usando o tempo como medida. Usando os séculos como medida. Tá. Isso não dá em árvore. Então isso é história nacional. É que a gente se recusa, tudo que é democracia no Brasil, você recusa acreditar que existe. Tudo que não presta, você acha que é brasileiro. Não é assim. Eu não concordo com isso também. Mas em geral é assim que se pensa. Quer se inventar. O que é altamente... Governos estaduais, que é uma instituição de poder intermediária, embora recente, que é republicana, porque antes era delegado do poder central, é razoavelmente estável. Os governos estaduais, com todos os percalços que têm de dívida, de diversidade, etc. e tal,
se estabilizaram ao longo da Primeira República e as sucessões funcionam, a coisa é mais ou menos regular. O período da ditadura que foi imposto. Não, mas né? o governador era trocado regularmente, quer dizer, a coisa do mandato funcionava, a eleição funciona, não tem muita reclamação do fato de que o governo estadual funciona, né? Que a eleição, quer dizer, é uma instituição, faz parte estavelmente da vida brasileira, não precisa a federação intervir, como era lá, e era ruim, mas aconteceu muito no começo da República, enfim. Então está funcionando de maneira estável. O que é altamente instável no Brasil é o governo central. Né? Mas é um contrassenso, não é? Se de Sim, baixo, vamos descrescer. aqui é estável, aqui é estável, como é que aqui vamos é lá, instável? então vamos lá. O que acontece em governo central que desde 1822? Quem teve poder, o governo central primeiro alterna períodos autocráticos ou ditatoriais com períodos democráticos. Então é uma grande alternância. Com eficiência, vamos lá, começando pelos autocráticos. O primeiro imperador renunciou, o segundo foi deposto, o primeiro ditador, que é o Deodoro, ficou 20 dias e foi deposto, o Getúlio foi ditador por causa da Segunda Guerra, basicamente o Estado Novo coincidiu com a Segunda Guerra e foi deposto. Os regimes militares conseguiram alternar o poder, mas entregaram o país aos frangalhos. Então esse é o lado autoritário do governo central. O lado da eleição do governo central, o Feijó, que foi o primeiro regente eleito, renunciou. Houve vários vices que assumiram, ou por Puxar doença, o tapete ou ou por não. puxar o tapete, ou porque morreu, que é o caso da Afonso Pena. Houve vários governos que não terminaram regularmente, como o Getúlio, né, o Jânio que renunciou, e 2 impeachments agora. Então, a instabilidade, Jango, né? independente de ser autoritário ou mais democrático, a instabilidade é patente no alto. Então, E por que você acha? Então, porque é esquisito, não é? Se você tem uma base, quando você fala assim, a esse- base é estável, mas o pico da pirâmide, estou chamando assim, não sei se dá para falar desse jeito, é instável. Como? Então, né? isso é uma das coisas que eu não sei explicar. Eu apenas Mas, noto que é isso. Quer dizer, eu acho que fiz um quadro bastante Não, parece razoável lógico, mas, de assim, 500 mas de anos. alguma maneira isso não te Bom, intriga? no meu ponto de vista, e eu acho que eu trato um pouco disso, porque o livro é basicamente sobre as relações de economia, produção de riqueza e as instituições que permitem produzir riqueza, portanto, pessoas, costumes e governos também. No meu ponto de vista é que o governo central do Brasil, ele ele se adaptou muito mal à democracia moderna, à soberania do eleitor, ao resultado eleitoral, à amplitude do voto, né? Começou bem e acabou mal. Quer dizer, é o seguinte, isso eu comparo, eu trago números de quanto por cento das pessoas votavam no século XVII, XVIII, mas no Império, antes de proibirem apenas de burocracia o voto dos analfabetos para manter a própria burocracia controlando o voto, até 1800, isso aconteceu em 1879, de 1822 a 1879 os analfabetos votaram, a proporção de eleitores no Brasil era mais ou menos 15% da população, que era a mesma da Europa, né, antes do voto universal. E daí, só no século XX, né, o voto universal? Não, 1870, né, começou em 1880. Então, quando veio o voto universal masculino, no século XX, o voto universal feminino também, mas em 1870 foi para 30% do eleitorado, da população, e 1910, 20, quando as mulheres passaram a votar, porque hoje o Brasil caiu de 15 para 1. Então, e é estranho que isso tenha acontecido numa sociedade que tem a tradição de base da brasileira, ou seja, o Estado Central foi montado não exatamente para representar a base. E a gente tende a achar que a vida brasileira melhora, que nós somos da elite letrada e eles lá embaixo não sabem o que fazer. Isso é outra idiotice. Claro. E eu acho que está na hora da gente começar a pensar que talvez eles saibam bem o que é bom para o Brasil e é melhor ouvir. Mas daí quando isso acontece, as pessoas dão golpes, não é isso? Não necessariamente. Então, veja bem, foi a nação brasileira... A gente teve alguns tempos não é assim, verdade, não, né? Quer dizer, não é verdade. A nação brasileira que escolheu o Collor.
num momento difícil. Não é assim, a nação escolhe para o bem dela. É isso. E agora vai ter, o que acontece é que nem sempre quer dizer, deixa eu pegar um outro dado que é importante do Brasil para a gente entender qual é o problema do Estado Central brasileiro atual, que não é de sempre. Em 1960, o governo central, o governo federal, vivia com 3% do PIB do Brasil, até 6%, na verdade. Em 1930 vivia com 3%, em 1960 com 6%. Então, tudo isso que o Getúlio fez, o governo central era pouco no PIB e 90% do PIB, contados os municipais e os estaduais, 90% do PIB era setor privado. Isso era a economia que mais crescia no mundo. Vamos lá, crescia com o setor privado ativo, né? Embora isolada, mas o setor privado ativo. O maior estatizador da história do Brasil chama-se Roberto de Oliveira Campos, que passou o governo central de 6% para 19% do PIB em 4 anos. Que era um liberal. Adorável. É um contrassenso, tá certo? Eu só estou falando... Não, eu sei. Quando você vai estudar os números, não, eu entendi. É isso que aconteceu. Mas é que ele defendia exatamente o Para contrário. que isso acontecesse, aconteceu uma outra coisa. O índice de Gini, que é o que mede a desigualdade no Brasil, em 1960 é melhor do que hoje. O Brasil hoje é mais... Não só o Brasil. O renda, mundo hoje é mais desigual do que era, não é isso? Segundo o Piketty. De novo a coisa. Se o Estado, que é o que resolve a desigualdade, né, cresce e a desigualdade aumenta, você começa a pensar que talvez essas coisas não sejam assim, a correlação entre essas coisas não seja tão simples quanto parece, né? Mas, então, volta. O Piketty também prova que em lugares onde diminuiu o Estado, também aumentou a desigualdade. Talvez seja uma coisa mais complexa do que Estado não Estado, não é isso? Não. O Piketty escreveu um artigo que chama-se Intuições sobre a ausência do Brasil no capitalismo do século XXI, que eu li do Piketty. O que o Piketty diz é que na globalização o setor privado concentra o crescimento e cresce muito mais do que o Estado. Como ele cresce muito mais do que o Estado, o que acontece é que o Estado vai ficando proporcionalmente menor no PIB nacional de quem é rico. E também nos outros PIBs. E aumenta a desigualdade. Claramente ele coloca assim, mas o processo de aumento da desigualdade nos países centrais, tá, é depois da globalização e devido ao fato de que as empresas crescem muito mais do que o setor público. O setor público é nacional, as empresas são globais. E a concentração de renda... mas só que a concentração de renda se dá pelo crescimento exponencial do setor privado com relação ao setor público. Isso é o que acontece nos países que ele analisa, né? E esta é a natureza da concentração de renda que ele está estudando. A concentração de renda no Brasil antecede a globalização, vem do regime militar, ela se dá com o crescimento do Estado maior do que o crescimento do setor privado. Então, o processo de concentração de renda no Brasil, que é inegável, não tem nada a ver com o processo que o Piketty fala no livro dele. É uma coisa completamente diferente. A concentração de renda no Brasil coincide com o crescimento do governo central, no regime militar. É isso que vai piorando o Gini no Brasil e não melhorou depois. Então, não foi... teve algumas melhoras específicas mais recentemente, né? Assim, que ainda agora não voltou ao que era em 1960. A crise perdeu, né? Tudo bem, mas com tudo que se ganhou do fim do regime militar para cá, não voltou ao que era em 1960. Então, são fenômenos, sim, de concentração de renda, mas não tem nada a ver um com o processo. O processo no mundo global é diferente do no Brasil. O crescimento das empresas privadas maior do que o crescimento da renda do Estado. E a internacionalização do trabalho, né? Sim, mas é porque aí transfere renda, quer dizer, transfere a renda fábrica da que era Apple nos Estados na China, Unidos, agora está na China. Só que quem faz isso é a empresa privada. A empresa privada Apple, a Nike, faz uma fábrica na China, ganha sobre aquele trabalho, isso é transferido como lucro para o acionista no país central. E o trabalhador americano ganha menos, ou perde o emprego, sei lá. Mas aí você tem concentração de renda porque a empresa está ganhando no mundo inteiro. No caso brasileiro, não é esse. Não é mesmo. O processo.
Não é isso que está acontecendo aqui. Não são as empresas que estão ficando ricas no Brasil. O setor privado no Brasil hoje é menor, é parecido com a China. Ao contrário, o Brasil tem um estado do tamanho... O Brasil que tinha um estado que era 20% do PIB em 74, tem um estado que hoje gasta 50%, 30%, tem tanto de imposto mais o déficit. É perto de 50%. Né? É igual à China. Só que não exatamente com os mesmos resultados do setor privado. Aqui é o contrário, o setor privado é cada vez menos, o setor estatal é cada vez maior e o resultado econômico é cada vez pior, na média de 50 anos. E isso não tem nada a ver com os processos ideológicos. Mas acho que a China tem, né? De alguma maneira ela fez uma escolha dentro, agora até com o Xi Jinping se recolocando quase como imperador, não dá para dizer que não tem ideologia. É muito pragmático, mas não dá para dizer que não tem ideologia lá. O norte da vida chinesa é entrar no mercado global com empresa privada. Independente do que o governo local faz... Vamos chamar assim, não é isso? Bom, você pode chamar como você quiser. Independente do que o governo local faz, a política chinesa de 1972 até hoje é a mesma. Constante. Isso sim. E o que está dando certo lá é que a participação da China na economia global é cada vez maior. O PIB chinês, que era menor que o do Brasil, hoje o PIB per capita da China já é maior que o do Brasil. 50 anos dessa política na China deram empresas chinesas comprando o Brasil. E empresas brasileiras... comprando os Estados Unidos também. Comprando o mundo. Sendo o maior emprestador de dinheiro para os Estados Unidos. Então a China entrou no processo de globalização. Quem defende a globalização não foi o governo hoje chinês. Não é o Trump, é o Xi Jinping. E não foi o governo chinês, são empresários chineses que vão cada um fazer negócio num lugar, etc., com o apoio do seu governo, mas são os empresários que fazem os negócios. Com apoio e participação acionária, né? Isso é assim. Mas é privado. Ele entra nas regras privadas, ele funciona, ele vai atrás, ele acha mercado, ele vende, ele compra, etc. Só para esclarecimento. Estou dizendo isso, mas só que, então, o resultado chinês é setor privado cresce, a China cresce muito, o setor privado cresce mais do que a China. Por isso que proporcionalmente... Existe essa discussão, assim, nos estados discutir que não é, mas liberais, o Brasil, quisera que o Brasil fosse... com as empresas brasileiras, o que é o governo chinês com as empresas chinesas. Não é nem no Brasil, mesmo lá fora se discute um pouco por que a China cresce e o resto, a Europa não cresce. Certo? Ou os Estados Unidos crescem bem menos, ou por que isso, se essa participação do governo é importante ou não. Isso é uma discussão internacional hoje, não é isso? Não é no Brasil. Veja, a participação no governo é importante. A China é uma ditadura de partido comunista até hoje, partido único. Tá, ela não mudou isso. Eu não estou discutindo política. Não política mesmo. Não política. Existe essa discussão. Mesmo no Fórum Mundial se colocou essa discussão, não é? O problema brasileiro hoje é entender como é que a China, que em 1972 era menor do que o Brasil, como o PIB está no tamanho que está. E como é que o Brasil, que era maior do que a China, como o PIB está onde está. Se a gente não parar para pensar nisso, comparativamente, não vamos entender nada do que está acontecendo. E, aliás, estamos fazendo força, porque aqui, quer dizer, o que é o Brasil no mundo hoje? O Brasil é um resto da Guerra Fria. É um restolho. Em que sentido está no sentido de que vê um mundo dividido entre socialismo e capitalismo, direita e esquerda, como era 50 anos atrás. Os problemas do mundo atual, que é onde vai a internet, como é que vamos lidar com a questão do clima, etc. E tal. O que é direita? Inteligência artificial. O que é inteligência? O que é direita e esquerda, como a gente pensa aqui no Brasil, nisso? O que quer dizer ser de direita com relação à internet? O que quer dizer ser de esquerda com relação à inteligência artificial? Não faz mais sentido. Isso dividia o mundo, Muro de Berlim. Mentalmente o Brasil se divide, se pensa como o mundo se pensava há 50 anos atrás. Isso aqui é um resto. Aqui não existe. Desse jeito que você está falando, quer dizer que a gente não tem muita esperança? Não, quer dizer o seguinte, que tem que olhar para outra coisa. Tá nesse tipo Quais são os nossos ativos? Ficar tentando reviver o mundo nacional, a era do Getúlio, ou vamos entrar nesse mundo? Se é para entrar nesse mundo, o que tem no Brasil que é bom para pôr a gente nesse mundo? Tem gente que é... O Brasil é o país onde as pessoas mais usam Facebook no mundo. O pobre brasileiro se informa pelo Facebook. Tá?
Os executivos brasileiros são valorizados. Não, mas é um pobre brasileiro. Foi na Lan House, está no Face, se informa. Quem que arrumou isso? Então, eles mesmos. Não teve ninguém foi dizer, veja como é o Facebook. Garanto para você que pobre usa muito melhor do que rico. Sabe usar com pouco dinheiro para tirar o máximo que precisa da vida naquilo lá, sabe dos riscos, sabe de tudo. E está lá, entendeu? Então, quem que dá certo nisso? Quem está certo nessa história? Né? Então, ele tem que olhar, o que eu acho que esse livro traz de diferente trazendo para a história econômica analfabeto, o informal, que é o que você não via. Antes, não tinha como, né? Não tinha como você enxergar, você passa a enxergar um potencial que o alfabetizado não enxerga. O alfabetizado acha que, não, precisa fazer mais escola, gastar uma escola que agora que estão pensando em pôr celular na classe, sendo que os caras já né, dominam aquilo e o professor não domina. Você não falou isso, mas eu posso concluir que você acha que a elite brasileira atrasa o país? É isso? Não. Eu acho que o Brasil, quando a elite percebe isto, anda. A elite brasileira é boa. O Brasil, se tem um parlamento, se tem 500 anos de democracia, se tem 200 anos de parlamento, tem elites que fizeram isso. Isso não é construção. Você fala que falta povo, porque eu entendi o que você fala assim, falta povo para o Brasil, não é isso? Falta que a elite confie no que tem embaixo. No povo tem. Nas povo pessoas. Tem, não, falta povo, que eu digo, representatividade do povo. Povo tem e ótimo. Falta confiança da elite em que isso é assim. Isso é que falta. Então, e nesse sentido, eu disse que você não falou isso, mas não está segurando o país? Bom, você manter o Brasil isolado da globalização, isso não é obra do povo. O povo votou no Collor, o povo votou na abertura, são obras de um regime fechado, nacionalista, e você tem uma esquerda nacionalista, igualmente, que acha que o petróleo é nosso, que tem que fazer tudo aqui dentro, etc. e tal. Né? Claro, o Brasil deu certo num regime fechado. Então as pessoas têm lembranças de que a era Vargas foi bacana. Só que a era Vargas acabou no mundo. Isso aí é. Né? E nós estamos aqui tentando reviver. Né? Fazer direita e esquerda como se a Guerra Fria estivesse andando. Né? Tivesse aí a União Soviética vindo nos ajudar amanhã cedo. Ou ao contrário. Ou ao contrário. Ao contrário. Então é o seguinte, mas isso é. Agora, isso não é um problema do povo. O povo está no Face, o povo está na rede, o povo está andando, o povo tem oportunidade. O cara da carrocinha está tocando a vida, né? Direito, competente, reage ao mercado, como os índios reagiam ao estímulo de mercado. Então, as pessoas sabem fazer isso aqui no Brasil. Então, a ideia de que um governo que governe contra o povo, ou contra as vontades do povo, ou que tem uma rejeição absurda. Vou tentar fazer um raciocínio histórico. 520 anos de economia brasileira estão tratados nesse livro. 400 bons anos, com a economia brasileira crescendo mais do que a média do mundo, 120 anos ruins. Com a economia brasileira crescendo muito menos do que a média do mundo. Não é isso? 400 anos, todos os outros menos. Império. 70 anos no Império 70 e depois anos no Império, agora 50 anos dos anos 70 para cá. São 120 anos. Isso é, aproveite-se como quiser, mas isso acho que aparentemente é o resumo econométrico da economia brasileira isso em 500 anos. Isso quer dizer que anos. você é otimista? Só posso ser. O Brasil é uma economia grande, é uma nação unida, estável, uma estabilidade construída, instituições funcionam muito bem, né? Coisa que é raro em muitos lugares, tradições de democracia e de funcionamento muito boas, respostas a estímulo de mercado pela população pobre espetaculares sempre que, desde os índios vendendo pau-brasil, né? E grande dificuldade para entender quem nós somos, né? Porque o analfabetismo, o lado ruim foi pesado, a consciência de nós mesmos é baixa, porque não deveria, 520 anos depois, alguém fazer uma história muito diferente de todas as outras. Uma nação não estável, faz sentido, tá não certo? faz sentido para uma nação precisar que tem essa estabilidade precisar isso. Então a gente tem que ver aonde estão os defeitos. E eu acho que a vida alfabetizada do Brasil é muito pobre em relação à cultura popular brasileira ainda hoje. Ainda hoje que temos, desde 98,
Então, é a primeira geração que todas as crianças estão na escola. Então, a pessoa de 20 anos hoje, com absoluta certeza, é alfabetizada. Então, isso é uma mudança grande. E nós ainda continuamos pensando que é só um pouquinho de gente que sabe que eles não sabem nada. Isso foi um erro. Lá embaixo está andando e em cima está parado. Né? Mas o Brasil sai depressa dessas coisas. Quer dizer, uma nação que teve 70 anos estagnada, em 16 passar a ser uma das que mais cresceu no mundo, não foi porque... é porque as instituições permitiram que isso acontecesse e as pessoas responderam imediatamente. A resposta foi muito rápida. Então, eu nesse sentido, que você vai pegar a coisa nos 500 anos, no tamanho que tem a economia brasileira, a dimensão mundial que isso tem, o fato de que culturalmente é a única nação globalizada por dentro. Né? Isso aqui, o Brasil tem desigualdade e tem preconceito racial, mas tem miscigenação a dar com o pau. Isso é um ativo, que as pessoas se trocam intimamente, trocam culturas, trocam informações, paradoxos e coisas em ritmo muito grande. Esse é o grande potencial do Brasil para a globalização, que nós não estamos aproveitando, estamos com medo de nós mesmos. Então vamos fechar. Quem que nós somos, na sua visão? Você falou, o Brasil tem dificuldade de saber quem nós somos. No teu olhar específico mesmo. É uma nação classe média no mundo, que tem muitas virtudes em um tamanho econômico apreciável, né? Não é o centro do mundo e, portanto, ela é uma nação que precisa ver o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo aqui dentro e combinar as duas coisas de maneira sábia para ir para frente. Quando isso dá certo, vai muito para frente. Quando não se encaixa, o Brasil empaca. Né? Estamos num período de empacado, mas o passado mostra que isso pode mudar muito depressa. Tá bom. Boa.